Olá! Até 2030, o número de habitantes em São José dos Campos com mais de 60 anos deve dobrar. E é sobre esse envelhecimento populacional que eu converso com a professora da Univap, Pérola Braga. Obrigada pela presença, viu, Pérola? A Pérola é professora da Univap, ela é coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia e também é presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB aqui de São José. Pérola, minha primeira pergunta é, a cidade está preparada para ter mais idosos daqui a alguns anos do que jovens? Eu acho que o Brasil vai ter que se preparar para isso. São José dos Campos é um polo, né, uma cidade de referência, não só no Vale, como no estado de São Paulo, em políticas públicas. São José dos Campos, o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, ele tem crescido cerca de menos de 1% ao ano, né, 0,82% ao ano em termos de população idosa. O Vale do Paraíba cresceu 1,08%, ou seja, o Vale do Paraíba, a população idosa cresce mais que a média do estado de São Paulo. Essa é uma característica que demonstra que a cidade tem uma importância imensa para a questão do envelhecimento, é uma cidade referência não só para o próprio Vale, como para o estado de São Paulo, junto com outras cidades também de grande importância, como Ribeirão Preto e Campinas. Então, são cidades consideradas de referência em atenção à pessoa idosa, o que é muito importante. E é uma responsabilidade muito grande para o poder público também. Em termos de política pública, o que mais se destaca é a parte da saúde mesmo, o atendimento? Isso, a cidade tem procurado se preparar, mas ainda falta, né? Nós tivemos o POP setorial, que definiu prioridades. O POP setorial do idoso, ele é de 2013, definiu prioridades em políticas públicas. E entre as principais prioridades eleitas pela própria população, está a criação de novas vagas em instituições de longa permanência para idosos, né, vagas públicas, e um hospital público de retaguarda. Então, eu acho que é uma população que precisa, porque entre os idosos a gente tem que fazer uma diferença. Entre idosos lúcidos, capazes, os não lúcidos, os que precisam de um atendimento hospitalar diferenciado. Então, também entre os idosos existe uma diferença nessa população, né? Um outro impacto tem a ver com uma demanda maior por profissionais preparados para esse atendimento. Tem aumentado a procura desses profissionais por uma formação? Como que você vê isso? Então, a gerontologia é justamente esse estudo multidisciplinar do envelhecimento e atende vários profissionais, né, de várias áreas. O que nós sentimos hoje é que a população, não só a população idosa, mas como a sociedade em geral, ela precisa se preparar para isso. Então, às vezes, é a família que quer se preparar, está procurando cursos para entender como lidar com o envelhecimento de um seu ente querido. Né? O próprio idoso também está procurando alternativas de conhecer essa nova fase da sua vida e de se entender, né, como protagonista dessa situação, quer dizer, como exercer a cidadania, como envelhecer não só no aspecto físico, ser saudável no aspecto físico, mas também envelhecer com autonomia, com determinação de vontade, né? Com novos desafios. Então, hoje, o mercado do envelhecimento, quer dizer, enquanto demanda para os profissionais, é muito grande. Então, todas as áreas, todas as profissões, elas precisam se preocupar em entender o envelhecimento. Tem o cuidador de idoso, por exemplo, que vai atender o idoso dependente. Né? Tem o professor que se especializa em ensinar idosos, o idoso lúcido que quer continuar aprendendo. Então, tem várias possibilidades aí de atuação. O importante é se preparar para isso. Aí tem o geriatra, que cresceu muito a procura dentro da medicina pelo geriatra, o gerontólogo, que é um multiprofissional. Então, nós temos aí, por exemplo, um engenheiro gerontólogo. O que ele vai fazer? Ele vai estudar as demandas do envelhecimento na área de engenharia, as preparações, adequações na engenharia civil, por exemplo, na arquitetura. Um educador, ele vai estudar a andragogia, que é o método de ensinar para quem já aprendeu a vida inteira e quer continuar aprendendo. Quer dizer, é uma vertente da pedagogia. Então, dentro de todas as áreas, o educador físico, mesma coisa, né? O assistente social, então, que ele vai entender essa nova necessidade da população. Que tipo de necessidade essa população tem? O advogado, que vai se especializar em direito do idoso, e assim todos, o enfermeiro, o nutricionista, todas as áreas.
todas as áreas. Uhum. A gente pode dizer que já houve um avanço em termos de direitos dos idosos a partir do Estatuto do Idoso? Sim, podemos. O Estatuto, aliás, em termos de direito do idoso, o Brasil ele é um país avançado, ele tem uma boa estrutura legislativa. Tem o Estatuto do Idoso, anterior a ele tem a Política Nacional do Idoso. Então, nós temos uma boa estrutura, temos um instrumento. O que é preciso é que a população conheça desses direitos para colocá-los em prática. Uhum. Né? O importante, então, o Estatuto ele trouxe a democratização do direito do idoso. Todo mundo sabe que o Estatuto do Idoso existe. O idoso ele já conhece, ele começa com os direitos básicos, como a gratuidade do transporte, o direito à prioridade, né, ser atendido primeiro, mas depois ele começa a despertar, né, para a ideia de que ele continua sendo o principal interessado no seu próprio envelhecimento. Quer dizer, deixou de ser a ideia de que o envelhecimento importa só a sociedade, é o idoso enquanto protagonista. Em termos de violência? A violência em relação ao idoso, às vezes, ela não é só física. Ela pode ser uma violência psicológica, uma violência institucional. Então, tem várias formas de violência. O que tem aumentado, a violência é alta, mas o que tem aumentado é o despertar da sociedade para essa violência. Então, a sociedade começou a se incomodar com essa violência. E aí ela começa a denunciar mais. E isso é muito importante, porque à medida que se denuncia essa violência, todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer tipo de violência relacionada ao idoso. Então, é aquele cidadão que é um vizinho na comunidade, que sabe que aquele idoso está trancado em casa, que sabe que aquele idoso está passando por algum tipo de maus tratos, e ele começa a denunciar. Ele se incomoda com essa realidade que antigamente parecia meio velada. Uhum. Hoje não, esse cidadão ele se incomoda, ele denuncia. E é isso que faz com que essa violência, então, tenda a diminuir. Uhum, com certeza. Obrigada, viu, professora, pela presença, prazer. Por trazer essas informações para a gente. Agradeço muito o convite da Câmara. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.